O que você acha sobre o reteté? O que você pensa sobre esse movimento que surgiu nos últimos dias? Há 2000 anos atrás não existia isso. Jesus nunca manifestou isso na Bíblia, nem os apóstolos. Jesus trouxe o Evangelho, o cristianismo. Mas o reteté surgiu depois da virada do século XXI. O reteté é um movimento que começou depois de 2010. Antes já existia, mas era menos popular, era mais escondido. Era uma coisa que estava escondida da igreja, da administração da igreja. Hoje ele se apossou da igreja e governa, lidera a igreja. E a igreja cedeu a esse movimento com medo de perder os fiéis e de perder o lucro que essas pessoas trazem. No movimento gospel de hoje, se escuta muito a palavra unção. O que significa a palavra unção? Na época dos profetas, os profetas elegiam homens de Deus como sacerdotes e reis, com o óleo que Deus mandou Moisés preparar com especiarias, para classificar na presença de todos aquele homem homem de Deus como que líder. É o caso de Davi, o caso de Salomão, Saul. Quando Jesus veio, a Bíblia diz que ele foi ungido pelo Espírito Santo no batismo de João. E ele falou para os apóstolos que não saísse de Jerusalém até que viesse a promessa do Pai. A promessa que Deus fez a Abraão de abençoar os crentes por meio do seu Espírito e a vida eterna. Os apóstolos receberam esta unção que era do Espírito Santo, como está em Gálatas capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, Paulo fala que quem nos ungiu foi Deus. Então não há mais unção, porque Deus já nos ungiu. Quem está ungido não precisa mais de unção. E se o próprio Deus nos ungiu com o seu Espírito Santo, outra unção seria feitiçaria. Foi o caso da Igreja Católica na era medieval. Depois, baseado nas cartas de Tiago, alguns evangélicos usavam o óleo para a cura. Vieram os neopentecostais e alguns vendem óleos de unção e usam esse óleo de unção. Então tudo hoje tornou-se unção. Aquela música é ungida, aquela pregação é ungida, aquele pregador é ungido, aquela irmã é ungida, aquele instrumento é ungido, a minha casa é ungida. Mas quem ungiu? Se a ordem era para um sacerdote ou um profeta ungir de Israel, e este profeta foi Cristo, que trouxe a unção de Deus, que é o Espírito Santo aos apóstolos, se é que você me entende. Os apóstolos, no dia do Pentecostes, trouxe a unção de Deus, que é o Espírito Santo, que alcança cada um de nós. Portanto, porque o reteté surgiu depois de 2000 anos de existência do cristianismo, a partir de 2010. Porque muitas pessoas saíram da Ubanda, da Quimbanda, com seus hábitos e costumes, sem ler e compreender a Bíblia e com pouca instrução dos pastores, dos evangelistas. Tudo começou de 2000 a 2010 com uma tal de receba a bênção, receba a vitória, Deus é Deus, Deus de bênção, Deus é Deus de vitória, Deus vai dar uma casa, vai abrir a porta, Deus é Deus de promessa, você vai renovar a promessa. E alguns profetas começaram a dizer que são usados por Deus e todos começaram a buscar a promessa de Deus e buscando e tais coisas.
E daí surgiu o movimento Reteté, que é a mistura da Umbanda, Quimbanda, Candomblé com o Evangelho. Conhecimento da Bíblia zero. Eu digo que é uma macumba evangélica. Eu vim da macumba, da Quimbanda, eu fui da magia negra, era médio vidente, fazia esculturas e pintava imagem dos orixás. Os via, conversava e tinha contato. Fui casado com a Maria Padilha e lidava com o tranca-rua. Porém, reconheço e conheço cada espírito e cada movimento que essas pessoas praticam. E se um pai de santo hoje, uma mãe de santo em atividade, entrar na igreja, também vai reconhecer os movimentos, os comportamentos e até mesmo os espíritos que estão lá. Mesmo assim, eles ignoram tudo isso. Mesmo assim, eles acham que estão fazendo uma coisa de Deus, sem nem consultar a Bíblia, sem ter conhecimento do que Jesus e os apóstolos recomendaram sobre o assunto. Mas o apóstolo Paulo já falava sobre isso, que no final dos tempos o evangelho seria regido por demônios, e os demônios assumiriam o controle do evangelho. E a palavra seria substituída por canções, como diz na macumba, entoadas, cânticos, saltérios, porque todo bandista sabe que os espíritos são invocados por meio do batuque. Porque o batuque pulsa o coração e faz com que aquele êxtase vai aumentando, 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 e cada vez mais a incorporação seja plena. Da mesma forma, eles transmitiram para os cultos. E os evangélicos, sem saber, estão aderindo